Andréa, quais são os 7 pecados capitais? Como o empreendedor pode identificar esses pecados e como contorná-los também para que a empresa se desenvolva melhor? Bom, os 7 pecados capitais são a gula, a vaidade, a avareza, a inveja, a preguiça, a ira e a luxúria. Tá? Esses pecados capitais, eles podem ser analisados na empresa como comportamentos. Quando a gente erra o alvo, a gente peca. Então, isso significa que a gente não está agindo de acordo com os nossos propósitos e que nós precisamos nos desenvolver para atingir novos resultados. O empreendedor, ele percebe que ele está tendo atitudes que não são congruentes com os objetivos da empresa quando ele não tem resultados esperados. Quando a equipe está desmotivada ou quando ele não consegue mais novos clientes, não gera mais novas oportunidades, e aí ele começa a pensar, o que é que eu tenho que fazer para mudar? Bom, o preguiçoso, ele é aquele que transfere responsabilidades, então ele sabe do papel dele, ele não gosta de fazer determinadas coisas e transfere para o outro, mas isso não significa delegar, isso significa que ele está com preguiça de fazer o que realmente ele tem que fazer. Outra coisa que a gente detecta no preguiçoso é aquele que não consegue planejar a médio e longo prazo, ele pensa só no dia, né? Ele acaba tendo preguiça também de procurar novas oportunidades, ele acha que do jeito que está, tá bom, entrando numa zona de conforto, assim que nós identificamos aquele real preguiçoso. O segundo pecado é a inveja. Como perceber se você está sendo invejoso e como o empreendedor pode mudar para melhorar? Bom, o invejoso, ele tem aquela característica de ficar sempre olhando a grama do outro, né? Então, ele acha que a grama do outro está mais verde, está mais bonita, mas ele esquece que o teu vizinho, ele está desenvolvendo aquele negócio, ele está cultivando, ele está plantando, ele está fazendo a grama dele ficar mais bonita, né? Então, ele acaba focando tanto no outro que ele acaba esquecendo de se desenvolver, de desenvolver o que é importante para própria empresa. Tá? É importante, sim, nós olharmos o que está acontecendo na concorrência, nós entendermos o que o mercado pede, mas se eu ficar pensando somente no outro, eu esqueço de mim. E se eu esqueço de mim, eu não me desenvolvo e os meus negócios acabam ficando do jeito que está. E assim eu acabo invejando ainda mais o outro porque eu não tenho resultado. Em relação à avareza, qual é o empreendedor avarento e como ele deixa de ser avarento? Bom, o avarento, ele é aquele que só pensa em adquirir bens materiais. Ele acha que a valorização extrema do ter vai fazer com que ele seja alguém. E não é verdade, né? Então, nós temos que pensar o seguinte, que para nós termos, nós temos que ser. Então, ao invés de gastar o dinheiro no melhor celular, no melhor sapato, por exemplo, vamos usar isso investindo num curso, investindo num desenvolvimento profissional, através de pós-graduação, idiomas, e sim vai fazer com que ele seja um profissional mais reconhecido e assim ele possa ter mais bens materiais. E a pessoa avarenta, ela é aquela pessoa que acaba não reconhecendo os valores dos seus funcionários, ele não investe na empresa, ele acaba pensando somente no dele, quanto ele vai lucrar, quanto que ele vai ganhar no final do mês e acaba esquecendo também das pessoas que estão ao redor dele. Então, existem 2 situações em que ele é avarento, com a própria empresa e com os recursos que ele provém para ele mesmo. Em relação à luxúria, o empresário que tem a luxúria na sua empresa, o empresário que precisa mudar isso, o que fazer? A luxúria é algo que vem muito do poder, né? Então, quanto mais eu tenho, quanto mais coisas diferentes e que chamem a atenção, é melhor para mim. Então, o luxurioso, ele acaba tendo o ego elevado, ele acaba procurando sempre se destacar, mas de uma forma que ele não é bem visto pelos outros, no sentido que só ele é o dono da verdade, né? Então, o luxurioso, ele quer ser invejado de alguma forma. Agora, como é que a gente combate essa luxúria, né? Compartilhando mais as informações, sendo até mais humilde, né? E entender que nós somos a soma de um todo. Não adianta eu ser o melhor, todos nós temos que ser melhores.
temos também a vaidade. O empreendedor vaidoso tem que mudar no quê? O empreendedor vaidoso é aquele que acha que, por ele ser um excelente técnico, vai fazer com que os negócios dele caminhem tão bem quanto ele foi um excelente técnico. Então, como eu coloquei na palestra, um bom vendedor, será que muitas vezes ele vai ser um bom supervisor? Isso significa que ele vai ser um excelente empreendedor? Então, a gente tem que pensar o seguinte, que os nossos papéis, eles têm que ser bem definidos. Nós temos que entender onde é que nós podemos melhorar nesses papéis, e nós não somos insubstituíveis. Nós somos substituíveis na parte técnica, sim, nós aprendemos, nós desenvolvemos. Agora, cada um tem um estilo próprio. Então, isso é o mais importante de nós entendermos. Desenvolver as habilidades técnicas e as comportamentais. Em relação à ira, o empreendedor irritado, como mudar? O empreendedor, ele acaba agindo como ele sempre agiu anteriormente. Então, isso vem da própria educação, das outras empresas que ele trabalhou. Então, era comum as pessoas gritarem, as pessoas acharem ruim, e que as coisas têm que ser do jeito que ele quer que seja. E isso não é verdade, porque as coisas vão acontecendo, e qual é o grande pulo do gato que a gente fala? É a forma de como nós vamos encarar os resultados no dia a dia. Então, aí o equilíbrio emocional vai fazer com que a gente consiga lidar melhor com essa irritabilidade do dia a dia. Vai tomar um café, vai. Na verdade, a gente não pode criar expectativas irreais. É isso que é o grande antídoto para a irritabilidade. Tem como o empreendedor ser guloso? Quais são as características e como ele pode mudar essa característica? Existe muito empreendedor guloso, porque ele acha que abocanhar tudo ao mesmo tempo vai fazer com que ele seja um empreendedor com melhores resultados, mas não é verdade, porque a partir do momento que ele abocanha todas as oportunidades, ele só vai pensar a curto prazo e não vai pensar a médio e longo prazo. Então, o que nós temos que entender? Será que o que eu estou fazendo vai me trazer resultados futuros? O que esse novo empreendimento vai agregar no que eu já tenho hoje? Nós temos que valorizar a nossa bagagem pessoal, a nossa bagagem profissional, e assim criar novas oportunidades. Agora, querer fazer tudo o que acontece na frente para não deixar para os concorrentes, isso é uma forma bem gulosa de ser empreendedor. E isso vai gerar a longo prazo só decepção. E os resultados não vão ser obtidos da maneira que ele gostaria, vão desistir dos empreendimentos, e ao longo prazo isso vai fazer com que ele não tenha autoconfiança nele mesmo. E o guloso também é aquele que não delega, né? Ele quer fazer todas as operações, ele que sabe fazer tudo, e quanto mais ele faz, ele deixa pouco para os outros fazerem. Se os outros não fazem, os outros não se desenvolvem. E aí que a gente tem que pensar, quanto mais nós desenvolvermos os outros, o pessoal da nossa equipe, mais nós vamos ter tempo de pensar estrategicamente e não ficar preso no operacional, que acontece muito com os empreendedores.